está aqui no Estação 45 e um resumo da primeira visita, o que a gente viu na primeira vez que a gente veio fazer o diagnóstico, foi que a gente tem dificuldade em entender os controles. Os controles são muito manuais e por isso dificulta a gente ter acesso a números concretos. E essa é uma realidade muito comum dos empresários do segmento de alimentos e bebidas no Brasil. Então, muito importante quando a gente faz um projeto é que o projeto tem que ser real e viável, tem que ser possível de aplicar. Então, o que a gente precisa fazer é entender a realidade dos gestores, do negócio, da equipe e traçar estratégias que sejam eficientes e onde a gente consiga não só medir resultados, mas implantar boas ações para ter resultados e a redução do desperdício. A gente tem algumas estratégias que a gente vai aplicar aqui no Estação 45 e para isso a gente resolveu dividir a operação entre a parte de buffet, de self-service do almoço e a parte da pizza, porque são processos muito diferentes de cozinha e de trabalho, de serviço e até de equipe e assim a gente consegue mais eficiência. Para a parte do almoço, a gente está trabalhando essencialmente com a reposição e a gente está medindo todo o final de serviço, o quanto sobra em quilos de comida. Como a gente não tem todas as fichas técnicas e não consegue precificar cada unidade ou cada preparação por quilo, a gente está fazendo um macro e trabalhando com a equipe a redução do volume de comida que vai para o lixo no final do serviço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter uma reunião com a equipe pedindo um cuidado, uma atenção e um carinho para as reposições depois da 1h da tarde, que é quando cai o movimento da operação. O negócio é o seguinte, gente, tem uma coisa que a gente observou nas vezes que a gente esteve aqui e que é muito comum de quem trabalha em cozinha, dá 2h da tarde e a gente quer o quê? Embora. Se agilizar para ir embora. Então, o que que acontece? As 2 vezes que eu estava aqui 1h30, o que que a gente faz? Vem um monte de reposição 1h30. Monte. Porque às vezes a gente quer fazer de uma vez só, quero fazer uma reposição só 1h30 para já poder lavar a cozinha. Isso gera um impacto no que a gente joga de comida fora no resto do dia. Porque, ó, se eu pegar pela planilha, teve um dia que a gente teve 4,5 kg. Todos os outros dias a gente teve, aí depois dos outros dias, 6, que teve menos, 7, 8, mas depois 13, 12, 10, 11, hoje foi 13, e hoje foi o que eu observei, que 1h30 da tarde veio uma cacetada de comida para já poder limpar a cozinha. Então, se a gente quer fazer nosso trabalho direito, a gente tem que ter um pouquinho menos de pressa. Não significa que a gente não possa sair mais cedo quando tiver tudo pronto, mas a gente não pode acelerar as coisas e gerar um desperdício, gerar uma perda de dinheiro para o negócio, porque a gente está com pressa de ir embora. É justo? Não, né? Então, acho que eu queria pedir para vocês esse cuidado, tá? Esse ponto de atenção ele é importante e tá só na mão de vocês. Aí adianta, por exemplo, vocês me enganarem e falar pesa menos, não pesa tudo? Não adianta, porque o outro indicador é o quanto a gente está gastando com compras. Então, são os 2 indicadores que a gente vai fazer. Compras em relação ao quanto a gente está faturando e o peso. Então não adianta não pesar tudo para bater a meta, porque a gente vai pegar do outro lado. E as 2 coisas têm que bater a meta para a gente garantir o sucesso e o bônus de todo mundo. Tá? Então as 2 coisas têm que ser compra certa, economia em compras e a economia no exercício do buffet. E o exercício do buffet tá, assim, do que a gente conseguiu observar, né, Pê, tá muito ligado à reposição. Porque o que está lá dentro a gente consegue usar. Né, o arroz que eu não trouxe para hoje, ele vira um arroz carreteiro amanhã, ele vira um bolinho de arroz no dia seguinte, tudo certo. Agora, se eu trouxe para cá, já era. O que vocês podem fazer, botar a energia de vocês é nisso. Vamos fazer reposição 3 vezes depois da 1 se precisar, mas a gente faz de pouquinho. Ah, precisou, põe um pouquinho, troca para cuba mais rasa. A travessa do peixe é grande, bota numa pequena. A travessa do frango é grande, traz numa pequena. É melhor a gente fazer esse exercício várias vezes. Aí eu vou repor 3, 4, 5, 10 vezes se precisar, mas vou jogar menos comida fora. Certo?
a Ajinomoto tem um alimento como algo muito forte, muito importante na cultura dela. A gente tem um conceito chamado de ASV, que é o Ajinomoto Share Values, e nada mais é do que o compartilhamento dos valores da Ajinomoto através de técnicas, conceitos e tudo mais que a gente possa compartilhar para trazer um benefício para a sociedade. Um exemplo disso é uma ação mundial que a gente tem chamada de Too Good to Waste, que traduzindo significa muito bom para desperdiçar, né? E ele permeia diversas frentes da cadeia de produção, tá? O Grupo Ajinomoto trabalha há muito tempo para tentar reduzir a perda de alimento na produção e processamento, né? Um exemplo disso são os líquidos gerados através da fermentação que sobram da fabricação do glutamato, conhecido Ajinomoto, e eles são transformados em fertilizantes orgânicos e ração animal. Outro ponto é a fabricação do hondashi, né, que durante a preparação, o processo de produção do hondashi, que é um tempero à base de peixe, utiliza-se tudo, tá? Não utiliza-se só partes nobres, mas a gente tem tecnologia para utilizar as carcaças, as aparas e tudo que for relevante para que a gente conseguir impactar o menos possível nessa etapa de desperdício de alimento. Já dentro das cozinhas, a gente tenta ao máximo compartilhar conhecimento técnico através de aulas, de visita dentro dos operadores, que são os clientes de food service, que operam cozinhas profissionais e transformam os nossos produtos em refeições deliciosas. Um exemplo bem claro disso é o nosso purê de batata, que gera enorme praticidade para o operador, através da eliminação de etapas e desperdício. Então, a gente não tem mais aquela etapa de descascar a batata, que a gente sabe que pode gerar um desperdício grande, e também ele garante muita padronização e facilidade de estoque. A preparação dele é muito rápida, é exata, então você não tem aquele problema de, às vezes, comprar 5 kg de batata que vão se transformar em 2 kg de purê. Então, nosso purê, a gente consegue garantir que sempre a produção vai ser a mesma, garantindo muito mais praticidade, né? E ele é aliado a outras preparações, por exemplo, eu tenho a sobra de apara de peixe, a gente consegue fazer um refogado, realçar o sabor do peixe com o hondashi e aproveitar aquilo que não seria uma preparação completa, a gente consegue transformar num escondidinho delicioso para você servir no seu buffet. Rosana, final de mais um dia, o almoço já acabou. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aqui a gente tem um produto que é o demi-glace da Ajinomoto, para a gente ressignificar algumas preparações. Vamos ver se teve algum excedente de produção seu, ressignificar a rabada que hoje a gente teve aí no dia e preparar um ragu de rabada delicioso para a gente implementar no seu cardápio amanhã e a gente tentar zerar o máximo de desperdício possível. Okay, vamos lá? Combinado, vamos lá. Aqui a gente vai utilizar o demi-glace. Demi-glace é uma base de molho escuro que normalmente ela é utilizada para fazer molho madeira, molhos mais encorpados para carne, mas ele tem um papel muito importante quando a gente quer preparar coisas diferentes, acrescentar um sabor mais intenso de carne na preparação para ampliar esse sabor. A gente tem um produto de qualidade que utiliza matérias-primas de excelente qualidade, a gente tem extrato de carne nessa preparação e para uma receita como essa, que a gente vai preparar um ragu de rabada, ele vai intensificar muito mais o sabor para preencher muito mais a preparação e você ter um sabor único na sua preparação. Entendi. Além dele ser esse produto que o pessoal a gente geralmente usa, né, fazer molho escuro, tem essa opção aí também. Tem essa opção também. Legal. Sobrou aquela pontinha de carne, você viu que comprou uma peça de carne inteira, sobrou algumas aparas, quero fazer uma carne desfiada, um pastelzinho com uma carne de panela, quero fazer uma própria carne de panela, é uma opção bem válida. Legal, então. Tá bom? Então, vamos lá preparar? Bora lá. Bora lá. Para essa preparação, a gente tá aqui, ó, rabada já desfiada, soltada, tudo a carninha do osso aqui, grosseiramente solta aqui, cebola picada, vamos fazer uma refoga e colocar nosso demi-glace já diluído. Tá. Tá bom? E aí a gente, você quer fazer um ragu mais encorpado para comer com arroz, a gente deixa ele menos líquido, quer fazer ele mais fluido para combinar uma massa, a gente pode colocar um pouquinho mais de água, deixar mais diluído, para ele incorporar mais numa massa. Muito bom, gente. Valeu a pena. Legal. Muito legal. E
E aí, Rô? Vamos lá. Gostou? Vamos provar. Bom, né? Muito bom, uma delícia. Uma maneira Nossa. prática, simples, Ah, da gente combater esse desperdício que muitas vezes a gente acaba não enxergando na operação. eu mesmo Mas, nunca tinha pensado nessa hipótese. Uma forma da gente economizar, ressignificar, sobrou um pouquinho aqui, sobrou ali. A gente não precisa fazer exclusivamente com um tipo de carne. Se sobrou um pouquinho daqui do ragu, da rabada, de uma costelinha de suína, dá para você fazer um combo disso, fazer um blend do ragu, combinando essas carnes também. Vai numa polenta, vai numa massa, vai com um purê como um escondidinho. Então, possibilidades são inúmeras. A gente tem o bechamel, gostoso. tem o demi-glace, como a gente usou aqui. Dá para você fazer uma combinação igual a essa com sobra de peixe para fazer um escondidinho. Então você faz um refogado com umas aparas dos peixes que você teve, coloca bastante, põe pimentão, tomate, coloca um pouquinho de bondache, bechamel, deixa ele bem cremoso, cobre com um purê, forno, tá aí um escondidinho em uma maneira de você não desperdiçar também. Entendi. E prático, né? Que é uma diversidade que você tem para fazer um monte de coisa, né? Exato, e às vezes a gente fica gera compra, e às vezes a gente no final de um mês tem quase que um buffet inteiro só não desperdiçando. Não, e que nem uma rabada. Você não pensa numa rabada sem ser uma rabada, né? Exato. E é, Você acha a rabada, é a rabada ali que você vai comer, com ossinho e tal, né? E geralmente sobra mesmo. E dá para você fazer ele um pouquinho mais encorpado e deixar um pastel. Isso. Dá para fazer algumas coisas diferentes. Uma lasanha, eu penso uma lasanha. Nossa, caramba. É que nem o pessoal faz, né? Coxinha, não sei do que, recheada de costela, de coisa. A coxinha já não é mais só de frango, né? Já é de tudo. Não, já é de um monte de coisa. E a gente usando isso daí, como você falou, né? De economizando e podendo usar em outros pratos. O cliente vai comer, vai ficar satisfeito também. Porque é uma delícia. Exato, eu falo, a gente fecha um ciclo. A gente não desperdiça alimento, a gente fica feliz, você fica feliz e o cliente fica feliz. Fica feliz, porque ele vai comer uma coisa diferente, né? E gostosa. Você fala, nossa, eu comi essa comida, você precisa ver, lá no restaurante hoje tinha uma macarronada com um ragu de rabada. Gente! E ragu é um nome chique. Né, exatamente. Menino? E tudo melhor ainda, que ficou uma delícia. Muito bom. Então, que bom. Muito Fico bom muito mesmo. feliz que você tenha gostado. Adorei. E vamos pra cima aí pra gente te ajudar. Uma ótima dica mesmo. Muito obrigada, valeu. Imagina. Tá? Um ponto muito importante é que a gente acredita que a indústria tem um papel fundamental no desperdício de alimento, né? Porque a gente tem tecnologia e recursos para que o alimento em si seja totalmente consumido, né? Integralmente consumido. Fala-se muito desse consumo consciente, do consumo integral, mas a gente sabe que muitas vezes a realidade de uma operação de cozinha profissional não permite isso. Um exemplo é aquele maço de salsa grande que acaba utilizando somente as folhas, os talos são muito pouco utilizados, às vezes a compra não condiz com o volume de produção, e a indústria consegue garantir que isso seja usado integralmente. Então, o maço de salsa é integralmente utilizado, né? Um exemplo disso são em produtos como temperos prontos, como a linha Sazon da Ajinomoto, que a gente tem 7 variações hoje. Uma principal é o Sazon amarelo, destinado para legumes, que ele tem os pontinhos da erva que você vê claramente que ali foi uma erva integralmente utilizada. Isso vai gerar muito mais atratividade, muito mais sabor, porque a gente garante no processo de hidratação, preservação de sabores e aromas, e ele pode ser um grande aliado para aumentar a atratividade do seu buffet. Já nas pizzas, a gente vai fazer uma série de pequenas ações para a gente padronizar os sabores de pizza, para padronizar o quanto de cada ingrediente vai na pizza, também para facilitar a leitura da comanda, que hoje é feita por escrito. A gente vai fazer uma comanda manual. E a outra coisa que a gente vai controlar numa parte mais administrativa é o volume de compras, o quanto a gente gasta de compras em relação ao nosso faturamento. Bom, um dos processos que a gente vai colocar, a gente vai usar esses copinhos para medida.
Então, vamos usar as 4 pizzas mais vendidas da casa: marguerita, a calabresa, a portuguesa e a frango catupiry, para a gente ter uma base, então para a gente padronizar, para que qualquer pessoa que um dia passou mal, qualquer pessoa que vem aqui, monta a pizza igual. Primeiro a gente vai fazer a pizza, faz direto na balança, para a gente conseguir fazer uma ficha técnica, para a gente saber exatamente o custo da receita, transformar na gramatura nos copinhos. Então vamos colocar na parede: portuguesa, vai tanto de ervilha, tanto de cebola, tanto de molho de tomate, para qualquer pessoa aqui na dor de barriga, monta e manda bala. Igual, né? Beleza? Então agora a gente vai montar uma portuguesa ali, já usando os potinhos, para a gente já saber quanto vai de cada um dos ingredientes. Então hoje eu fiz um levantamento das 4 pizzas que a gente mais vende, que é marguerita, calabresa, portuguesa e frango catupiry. Também na cozinha a gente já colocou uns copinhos medidores, para na hora que for montar a pizza, qualquer pessoa pode chegar lá. Vamos colocar na parede uns pops para saber. Então, você chegou lá perdida, Já posso é aqui, já monta direitinho. Então, A gente já conseguiu precificar tudo direitinho. Então, com essas pizzas que eu levantei hoje, que é mais ou menos uns 30% do faturamento de vocês em pizza, mais ou menos isso, só esses 4 sabores. Eu vi aqui que o CMV teórico está de 21% a 23%, o que está ótimo. Então está super bem precificado. O que a gente pode fazer é mudar um pouquinho, só com o porcionamento já vai fazer uma diferença no final das contas. E com embalagem bate uns 25%. Então o ideal é que a gente consiga baixar um pouquinho para que esse 25% com embalagem consiga se enquadrar no 23%. E para a gente também fazer a conta com o motoboy e a entrega. Bom, vamos lá. Agora é hora de começar a trabalhar com objetividade para a gente chegar no resultado. Muito importante a gente dizer que a gente teve que apresentar para a Ajinomoto quais são as métricas que a gente vai usar para conseguir medir a economia de desperdício, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma grande dificuldade que vocês não têm informações digitalizadas. Não. Então, quando a gente não tem histórico, fica mais difícil da gente aprofundar e pegar detalhes mais complexos para a gente poder apertar o parafuso mais forte. E no lugar certo, né? No lugar certo. Então a gente tem que tomar algumas ações e fazer algumas ações de acordo com o que a gente foi percebendo e do que a gente conseguiu medir, do que a gente consegue medir, porque assim, para ter redução eu preciso ter um começo e um fim, né? E ver se o começo está diferente do fim. Certo. Então eu preciso ter números para medir. Então o que a gente entendeu que é possível da gente medir? A gente vai medir faturamento, ou seja, o quanto a gente está vendendo em relação ao que a gente está comprando. Porque se eu estou comprando demais, automaticamente eu vou ter comida no lixo porque o nosso estoque dura pouco tempo. Isso. Né? Fato. E a outra coisa é o peso do descarte no final do serviço. São as duas coisas que a gente consegue medir com assertividade para comparar o começo com o final. Tá? Então, as duas coisas que a gente está medindo é o quanto a gente compra em relação ao quanto a gente vende. E o tanto de comida que a gente joga fora no final do serviço. Tá? Então, a gente tem algumas outras estratégias que a gente vai implantar com vocês para a gente reduzir desperdício, mas os 2 indicadores que a gente vai medir são esses. São esses, tá. Tá? Combinado? O que a gente precisa? 10% de redução. Tá. Na parte de buffet, a gente tem, em média, 10 quilos de comida no lixo todos os dias. Então, somando e dividido pelo número de dias, a gente tem uma média de 10 quilos por dia. O que é bastante, né? A gente consegue melhorar. Então, eu falei bastante com a equipe sobre a reposição, sobre a atenção na reposição, porque todo mundo tem pressa de ir embora, aí 1h30 da tarde enche o buffet para poder lavar a cozinha. Então, isso que eu falei para você. O que eu combinei com eles é que eles precisam começar a repor mais vezes em menor quantidade. Porque se ficar lá dentro, a gente aproveita. Sim. Né? O tomate que fica lá fatiado, ele pode vir para pizza. Eu consigo aproveitar o que veio para cá, acaba virando lixo. Então, assim, apesar de 10%, a gente fala, pode ser bastante, a gente está falando de 1 quilo por dia. 1 quilo por dia
com atenção e cuidado, a gente vai fazer. Porque eu vi hoje 1h35, veio uma de pastel e uma de pastel, peixe. Uma Eu escutei de lá, eu escutei. Porque eles queriam provavelmente desligar a fritadeira. É isso aí. Então, Provavelmente não. aí É você isso pode aí. começar a apertar um pouquinho, Rô, porque eu Aham. acho que eles estão interessados em bater a meta, porque eles também vão ser bonificados, mas isso faz parte da gestão da nossa equipe, né? E a nossa regra é a gente que faz. Então é muito legal deixar ir embora quando não tem mais nada para fazer, mas se começa a fazer nas coxas para ir embora mais rápido, aí você é a pessoa que tem que apertar esse parafuso. Fala, gente, eu deixo ir embora se a gente bater ou se a gente começar a diminuir, porque esse trabalho a gente começa a fazer agora para ganhar um prêmio, mas ele não pode parar nunca. Porque Porque tem que isso dar vai continuidade, né? Ele tem que O ser importante é sustentável. isso. Daqui para frente, isso Sim. precisa continuar acontecendo dentro da operação. Porque, beleza, fez, ganhou o prêmio, mas depois voltou para o mesmo lugar. Aham. Não adianta Porque nada. o grande objetivo não é o prêmio, né? O grande Exato. objetivo é é o diminuição de desperdício. e o aumento de Justamente. resultado. Com Se você certeza. compra menos, joga menos no lixo, vai sobrar mais dinheiro, né? E hoje o negócio não se paga. Hoje vocês estão colocando dinheiro. Então essa é uma das estratégias para a gente resolver isso. Então vocês vão ter que ser firmes. O peso da quantidade de comida, Rô, eu queria que você acompanhasse todo dia. Tá. Porque assim, eu falei para eles, não adianta querer roubar aqui e não mostrar o quanto está pesando certinho, porque aí vai aparecer em compra. Você está jogando mais fora, vai comprar mais, seja arroz, seja feijão, e vai aparecer. Mas eu queria que você acompanhasse para eles verem que você está muito comprometida com isso. Tá. Então, todo dia às 3 da tarde você fala, vai, vamos pesar, eu vou acompanhar e vou mandar no grupo. Tá? Porque coincidência ou não, eu vou considerar que é coincidência, os dias que a gente auditou foram os dias de maior peso. Os dias que a gente estava aqui, a gente teve um dia de 24, um dia de 13 e outro dia de 13. Foram de longe os dias com mais peso. Os Nem outros, outro dia chegou perto. o que mais chegou perto foi 12, 1 quilo a menos. Depois 11, depois 10, depois 6. Porque eles 8. pesam e me dão um papel do que pesaram e eu mando lá para vocês. Mas Tá, dá para você eu vou. acompanhar? Acho que vai ser importante. Até para eles verem que você está em cima disso, que essa é uma mudança de comportamento que parte de vocês. Eu vou te ajudar também. Boa. Maravilha. Bom, mas então a gente tem bastante trabalho, tá? Tem. Então agora o que a gente precisa ter? Eu preciso ter muita dedicação de vocês. De novo, a gente precisa mostrar resultado, mas mais do que mostrar resultado nesse primeiro momento, daqui a um mês para ganhar o prêmio, eu quero que vocês peguem isso firme para isso virar o dinheiro no bolso de Com vocês, certeza. que é o grande objetivo. O sol já tá pra nascer, vai clarear. Vamos sambar. Então, de indicadores para o projeto do Estação 45, a gente definiu 2. A gente vai sempre controlar o valor de compras em relação ao faturamento por dia, depois por semana e por período pré-estabelecido. A gente tem os números de quando a gente começou e a gente vai avançar buscando uma redução de 10% de compras em relação ao nosso faturamento. Assim, a gente entende que a gente está usando melhor os nossos ingredientes e desperdiçando menos alimento. O outro indicador que a gente vai usar é o valor de comida que a gente joga fora no final do buffet. Então, em média, nos primeiros dias, a gente conseguiu metrificar que a gente joga 10 quilos de comida fora todos os dias. E aí, para nossa redução, a gente botou uma meta de 10%, ou seja, 1 quilo de comida a menos no lixo todos os dias. E a gente conseguindo bater os 10% de redução nesses 2 indicadores, a gente vai ter uma premiação que a Ajinomoto oferece, não só para o restaurante, mas também uma parte destinada aos colaboradores, porque sem a equipe a gente não consegue implantar esses processos. Então, nada mais justo que eles receberem também uma bonificação por novas atitudes. E muito legal a gente dizer para todo mundo que está assistindo se inspirar que novas atitudes geram melhores resultados. Meio caminho andado. Hoje a gente deu excelentes dicas de preparação lá dentro da cozinha aqui do Estação 45. A gente aproveitou o excedente de preparação que tinha lá dentro da cozinha,
ressignificou, criou uma receita nova, extremamente deliciosa para a gente apresentar no nosso buffet. E tudo isso sem tirar os olhos dos números. A gente está aqui observando o comportamento no salão, os porcionamentos e tudo mais, porque a gente está aqui torcendo, colhendo e querendo colher novos frutos com eles. Não perca, no próximo episódio, a gente vai ver o resultado de tudo isso aplicado no dia a dia e torcendo aqui pela Estação 45. Tendo 10% de redução de desperdício, o prêmio da Ajinomoto é deles. Mas mais importante do que isso é mudar a mentalidade, capacitar a equipe e buscar que esses resultados sejam consistentes e venham não só agora, mas venham como novos hábitos e nova mentalidade. Será que eles vão conseguir? Os desafios estão aí. A gente viu que tem bastante coisa para fazer e a gente está aqui esperando e aguardando para o próximo episódio. A lição de casa foi feita ou não? E você que está assistindo essa websérie pode implantar tudo isso no seu negócio também. E para resultados novos, a gente precisa ter atitudes novas. E você pode começar agora. Curta, comente e compartilhe. Lembre-se, isso daqui pode ser o exemplo para mais de 80% dos restaurantes que estão aí no Brasil. Um simples desperdício de alimento pode representar muito no seu resultado no final do mês. Pega nossas dicas e vamos atrás de resultado. 味の素